qual será, pessoal, o olhar que a gente deve ter para com a escola do nosso filho? Eu devo ter um olhar a respeito dessa escola, entender como que se dá o processo educativo. No vídeo passado a gente falou sobre a importância de se acompanhar a vida escolar do filho, né, de maneira efetiva. A gente deu ali algumas dicas a respeito, como é que a gente precisa que esse acompanhamento seja feito por parte da família, né? Mas antes de acompanhar, eu preciso ter um olhar específico para essa escola. Por que que ela não está apresentando os resultados que deveria apresentar, por exemplo? Você sabe quais os resultados que ela se comprometeu a entregar, né? É importante isso? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Espero que gostem do conteúdo, compartilhe, inscreva no canal, comente, isso, como sempre digo, é muito importante para nós, né? Eu sou Rita, coordenadora pedagógica de uma escola militar, falo de educação de uma forma geral, algumas curiosidades do ambiente militarizado, da escola militar, enfim, espero que agregue. Então, pessoal, a conversa é sobre essa necessidade que os pais precisam perceber junto à escola, olhar para essa escola e entender como é que a coisa funciona, né? A gente recebeu lá na escola essa semana uma família, uma mãe, estava chateada com a coordenação pedagógica porque houve uma falha, né? Houve uma falha de comunicação, enfim. E aí ela foi falando, e eu me calei ali, me silenciei e falei que eu saiba responder, né, na medida certa. E aí eu deixei bem claro para ela, essa falha, ela tem nome, essa falha foi da coordenação pedagógica, especificamente da pessoa Rita de Cássia, que sou eu, né? E eu acho que se eu tivesse mascarado a situação ali pra ela, não, mas não foi bem assim, tal, eu sairia dali mais chateada. Eu falei, olha, a gente é um grupo grande aqui, né? A gente comete falhas, eu cometi essa falha mesmo, né? E o que passou não dá pra voltar, não foi uma falha intencional, é claro que não foi, mas aconteceu. E o que eu posso garantir é daqui pra frente, né? Tentar. E não vou garantir também que nunca mais vá errar nessa situação, porque a escola, apesar de ter um planejamento numa determinada ação, você pensar nos desdobramentos daquela ação, podem acontecer falhas no processo, né? Aí é que tá o X da questão. A família entende isso, que a escola, ela erra, a escola pode errar, ela tem limitação, porque quando eu entendo isso, eu consigo chegar lá e apresentar a situação e ver, fazer uma troca, né? Por que houve essa falha, em que a gente pode ajudar, eu sempre digo isso. Mas o ponto do vídeo é, quando eu tenho esse olhar para o que acontece dentro da escola, eu sei que eu sou corresponsável no processo, né? Eu sou corresponsável. Tem uma frase que eu usei durante muito tempo e eu não sei de quem ela é, mas, pessoal, ela se perdeu. Se vocês souberem quem é o autor da frase, por gentileza, comente aí. Mas eu lembro que eu coloquei durante muito tempo nos cursos de formação que a gente tinha na escola, né? Que a gente ministrava lá na escola. E a frase era mais ou menos assim: a mudança, ela não acontece de mim para você ou de você para mim. Ela acontece em mim, ela acontece em você. É um processo íntimo de cada um, né? Então, se fosse somente pela fala, eu conseguisse convencer as pessoas, acho que no mundo não teria problema, né? Os pais não teriam problemas, os relacionamentos, né, de uma forma geral, não teriam esses entraves que se tem, porque era só falar e a pessoa entendia. E não é assim que acontece. Então, quando a gente fala, por exemplo, que há uma corresponsabilidade entre família e escola, isso é muito sério, né? Na escola, não sei se vocês sabem, tem um documento que a gente chama de alma da escola, alma, coração, né? Enfim, é central, muito importante, que é o projeto político-pedagógico da escola. Ali está definido toda a ação pedagógica da escola, né? O perfil que eu vou querer formar no aluno, né, que eu pretendo formar, a missão da escola. Então é como se fosse todo caminhado, ele foi pensado, planejado e está posto ali naquele projeto. E quem traça esse projeto, quem executa, quem pensa, tira da onde, enfim,
Você tem conhecimento desse documento? Esse documento ele tem uma participação ativa dos pais. Ele precisa estar lá. Os pais precisam fazer parte desse processo. Porque, na verdade, a gente está atendendo os filhos de vocês. Então, vocês têm uma participação ativa. Que escola que você acha que o seu filho precisa, né? E não é só achar por achar, mas tem toda uma discussão, um engajamento ali, né? Uma interação entre escola e grupo de pais, de professores, servidores como um todo. Então ali a gente chama de alma da escola. Você conhece esse documento? E mais, você sabia que você tem acesso a ele? Você pode ir na escola e pedir para ler esse documento, né? Como está a proposta educativa da escola do seu filho, né? E as coisas que não estão acontecendo a contento, por que não estão, né? Enfim, ter essa conversa com o professor, com o coordenador. E é uma conversa, gente, que eu vou dizer bem aqui, ela é tranquila, ela precisa ser tranquila, não é de acusação, mas não fez, não é assim, né? Eu acho que a gente perde muito quando a gente chega diante do outro nessa cobrança, e o outro já fica na defensiva ali não tem, né? Não tem conexão. O que a escola precisa da família hoje é aquela família que abraça. O que eu posso fazer? A gente tem alguns pais lá na escola que tem essa visão. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Eu acho que se a gente fizesse assim, poderia ter mais assim, ou de repente mudar uma ação que está acontecendo, não está contento. Vocês não imaginam o quanto é produtivo, o quanto agrega quando a gente recebe uma família assim, parceira. A gente sai encorajado, sabendo, opa, o negócio tem solução, né? Agora, tem conversas que são extremamente difíceis, né? Porque às vezes o pai não entende o processo, as dificuldades, os pontos frágeis da escola, né? A escola hoje, sempre foi, mas a escola hoje vive um contexto muito complicado. A gente tá dentro de um contexto social complicado e é na escola que as coisas acontecem, né? Estão visíveis ali, enfim. E a gente vai tentando resolver, né? Então, essa parceria ela é fundamental. Quando a gente traz isso aqui para essa conversa, e eu acho, não sei se eu vou agradar a todos, acredito que não, mas é para chamar a atenção. Então, eu não convenço você com a minha fala. Em 2012, eu fui coordenadora de uma escola de periferia aqui da cidade, de onde eu moro, e era uma escola que ninguém queria ir para lá. Nem aluno, nem professor, só ia em último caso. Quem estava lá já não gostava do nome da escola, não gostava do uniforme da escola, não iam de uniforme, chegavam atrasados, não levavam material, tinha muita violência, uso de drogas, violência doméstica, abuso, um contexto complicado. Mas quem estava ali, os professores que iam para lá e conheciam, gostavam de estar lá. E aí eu precisei levar os meus filhos para lá, para essa escola. E aí eu recebi muita crítica, né? Não, da própria escola de onde eu tirei os meus filhos, falaram, não, você vai se arrepender de levar pra escola lá e tal, tudo. E eu não tinha outra saída. Eu falei, pra lá que eu vou ser coordenadora lá e eu acho que eu posso mudar o pedagógico, sim. Eu posso mudar essa visão desses meninos em relação a essa escola. O professor, né? E a gente começou nesse trabalho de motivação, de puxar pra corresponsabilidade, essa fala do vídeo, essa intenção nossa aqui, corresponsável, trazer os pais para discussão, né? Fazer com que os meninos entendam que a escola não é o professor sozinho, a coordenação sozinha, a escola é essa parte, né? Professor, coordenação, a gestão, servidor, aluno, pai de aluno, é esse braço. Eu sempre falo sobre isso aqui, né? Vou sempre falar. Então a gente precisa ter essa corresponsabilidade ali. Então a gente começou a mudar por meio das formações de professores, das reuniões de pais, o projeto político-pedagógico passou a ser discutido, né? Esse documento, gente, durante muito tempo ele foi engavetado nas escolas, a gente sabe muito bem disso, né? Ele era uma coisa só para cumprir mesmo, porque tinha que, né, ter e tal, mas ninguém lia, ninguém sabia, ninguém nem queria saber. E hoje a gente tem uma outra realidade, a gente tem um documento e sempre a gente está com esse olhar para esse documento, para esse norte, né? E quando a coisa se desalinha, fala, ó, não está no projeto, precisa estar no projeto, porque o projeto fala, né? E se há mudança, se precisa ter mudança, ela precisa ser discutida e levada para o projeto.
o que a gente chama de reestruturação do projeto político, né? Que acontece todos os anos e tem que ter a participação de todos. Nessa correria louca aí acaba que a gente vai diminuindo as discussões, né? Sintetizando muito e acaba todo mundo perde, porque é um documento essencial. Então, vá até a escola. No vídeo passado eu disse, não espere a escola chamar, vá, marque lá com o coordenador, com o professor, converse. A escola do seu filho, ela é importante. Conhecimento é algo que precisa acontecer. A gente critica muito às vezes a escola, né? A escola, essa escola, tal, tudo. Mas tem conhecimento que o seu filho está adquirindo. E quem passa não é você, são aqueles professores lá, é aquela escola. Olha quanto esse aluno cresceu, né? Quanto o seu filho cresceu de lá para cá, né? Meus meninos hoje são adultos, são homens já, né? E eu olho para eles, eu vejo o quanto a escola por onde eles passaram, os professores que eles tiveram, agregaram na vida deles, né? Fazem discussões assim, que eu fico muito feliz. E eu sei que aquilo ali é total participação da escola, né? E essa condução que a gente vai fazendo, dando carta branca para a escola, acreditando na escola, alinhando com a escola. E isso vai acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar de parceria com essa unidade escolar. A gente precisa disso. Escola não é só prédio, professor. É professor, prédio, estrutura, aluno, pai de aluno, servidor. É esse conjunto que a gente chama de comunidade escolar. Então, eu volto à primeira frase do vídeo. A mudança, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer quando você olha para o processo e diz, não tá legal, o resultado que eu tô tendo não me satisfaz, não é isso que eu preciso de mais. Então, o que eu posso fazer enquanto atitude para que o resultado seja diferente, né? Para isso eu preciso olhar para o processo de uma forma mais próxima, mais real e conhecer de verdade a escola que seu filho estuda, quem é o professor, quem é o coordenador, como é que é esse projeto político. Mas vá desarmado para a escola, esse é o grande ponto. Vá desarmado, vá para entender, vá propor, né, ideias, saídas, porque o que a gente quer mesmo é que a coisa aconteça. O nosso objetivo precisa acontecer, que é entregar esse aluno para a sociedade preparado para viver nesse mundo que a gente tem aí fora. Eu costumo dizer para os pais, a gente não quer que o nosso filho só passe de ano, né? Muito mais que a gente espera dele. E quem vai dar esse suporte é a escola. Então, essa escola precisa ter condições de oferecer para ele esse voo, né? Esse voo. E eu quero que ele vá para uma faculdade, que ele ou empreenda, ou enfim, né? Seja proativo aí no mundo. Para isso, a escola precisa ter condições. E eu, que sou mãe, você que é mãe, pai e responsável, tem que ser parceiro. Aí o resultado muda. Vamos juntar as forças. Porque eu sempre digo, a parte pedagógica cabe a nós, mas do portão para fora é a família. E tem que ser uma família entendida do papel da escola. Tem que ser uma família funcional, entender que o aluno precisa estudar em casa. Sempre falo dessa questão, gente, acho que vou acabar de ser cancelada, né? As pessoas vão saindo do meu vídeo, mas não tem problema. Eu preciso dizer, eu acho que a omissão ela é mais prejudicial do que dizer e não agradar. Então, quando eu não acompanho esse menino, ele fica só com aquela aula na escola, só com aquele momentozinho ali. Então, eu preciso saber que ele precisa estudar em casa. Eu preciso estudar em casa. E essa participação minha ela é fundamental. Não está tendo resultado suficiente. Eu acho que não é só isso. Que ele pode mais. Vá até a escola, visite, converse, troque ideias. Vocês não sabem, vocês não têm ideia do quanto é importante isso pra gente. Do quanto faz a gente entender que agora vai. Agora, quando os nossos olhos chegam a brilhar, quando a gente tem uma reunião de 60% de pais, 70% de pais. Sempre falo, nos primeiros, segundos anos até a gente consegue um número maior. Nos terceiros, esvazia-se. Os pais já não vão mais. É como se fossem pais de adultos, né? Eu não sei onde é que se perde essa percepção da necessidade deles na escola. Então, a gente precisa realinhar. A gente precisa sempre fazer essa autorreflexão. Sempre.
infelizmente a gente não tem essa autonomia, né? Na nossa responsabilidade de boa tarde, Dona Maria, e aí, olha, não tá estudando não, vai colocar ele pra estudar, baixa o som da televisão pra ele estudar melhor, né? Põe ele pra dormir mais cedo. A gente não faz isso, apesar de que tem horas que dá vontade, sabe? Tem famílias que dá vontade de fazer uma visitinha. Boa tarde, tudo bem? O João não tá estudando, o João não tá indo pra escola, né? O que tá acontecendo? Precisamos, né? Desligar essa televisão aí enquanto ele estuda, baixar esse volume desse som, fazer ele acordar mais cedo, mais desperto para ir para escola. Ai, que vontade que dá, gente, vocês não tem ideia. Mas a gente não tem essa função, a gente nem daria conta disso. Nosso papel é ali na escola, é receber esse menino e trabalhar com aquilo que há dentro do portão para dentro. Mas a gente também entende que algumas famílias, elas estão muito disfuncionais, né? Então, isso prejudica o aluno, e aí tem família que a gente precisa chamar mesmo e ter uma conversa mais de perto. Mas essa não é a nossa função, a gente só tá sentindo essa necessidade e tá pegando mais essa responsabilidade. Não é responsabilidade, mas essa incumbência ali de chamar o responsável desse aluno, porque senão ele se perde, senão ele não avança, tá? Então essa era a intenção do vídeo, é dizer pra você, e vou reafirmar de novo, a mudança, ela precisa acontecer aqui dentro. Esse olhar que eu preciso ter para o que está acontecendo na vida escolar do meu filho, quem é essa escola em que eu acreditei, né, para colocar o meu filho lá, quem é, qual é o projeto, qual é a intenção, qual é a missão. Eu preciso ter isso sempre em mente, tá? Espero que a conversa tenha agregado em alguma coisa. Comente, compartilhe, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, pessoal.